Começa agora o podcast Unindo o Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá pessoal, estamos iniciando nosso primeiro programa aqui, Unindo Propósito, pela rede Cinturão Verde, aqui para toda a região de Maringá, Cianorte, Umuarama, e é com muita alegria porque realmente Deus fez algo extraordinário. Junto comigo para apresentar esse programa e para estar nesse desafio, Simone Martini. Muito obrigada, Miriam. Pessoal, é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Esse é o primeiro episódio de muitos, que aqui nós vamos mostrar mulheres de propósitos, vamos trazer histórias incríveis e vocês não podem perder. Então, nos acompanhem, estaremos todo sábado das 7h30 às 8h30 e vocês vão conhecer pessoas incríveis, com trabalhos incríveis e trazer essa alegria para a TV de vocês, para dentro de casa. Simone, essa nossa primeira convidada, ela é extraordinária, né? Extraordinária, é uma mulher que já foi pioneira, ela já esteve na política e ela abriu caminhos. E eu vou deixar que você apresente essa mulher maravilhosa. Isso mesmo, a nossa coronel Audilene Rocha, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Miriam, obrigada, Simone. É uma grande honra estar no primeiro programa, né, da TV Unindo o Propósito. Eu espero que seja um sucesso, que Deus abençoe e que cada mulher que vem aqui possa contar a sua história e, de fato, motivar outras mulheres a fazer aquilo que elas desejam. Muito obrigada pelo convite. Ai, muito obrigada. Ela também, olha, é mãe, é esposa. Fiquei sabendo que é pastora, então eu também venho de raiz, né, de filha de pastor também, então já amo esse mundo, né? E foi a primeira mulher a assumir o comando da Polícia Militar aqui do estado do Paraná, né? Me conta já um pouquinho como é que é essa história. Bom, eu sou de uma família pobre, nós éramos oleiros em Assis Chateaubriand. Então, eu sou a caçula de 5 irmãos e sou a única mulher da família também. Mas ao contrário de que daí teria privilégios, eu não tenho trabalho desde os 5 anos de idade, assim como meus irmãos, desde a adolescência nós trabalhamos na olaria e eu daí cozinhava e cuidava da casa desde os 5 anos de idade. Quando o meu irmão, o segundo mais velho, ele foi para Curitiba, ele fez o curso de soldado. O sonho dele era ir para o exército. Na época, minha mãe não deixou, porque ele era rimo de família, né, ajudava a minha mãe a nos sustentar, assim como meu irmão mais velho. E teve um momento que ele teve a oportunidade de ir para a PM. Daí ele foi para a Polícia Militar, se formou em Paranaguá e foi para Curitiba. Quando ele foi para Curitiba, ele tomou conhecimento de que haveria o concurso para mulheres oficiais na PM. Ele veio o final de semana para casa, me contou, porque ele sabia que eu gostava, né, do militarismo, admirava, e ele perguntou se eu queria tentar o concurso para a Polícia Militar. Eu, de imediato, né, disse que eu queria, óbvio. E aí gerou aquela celeuma na família, né? Como que a mulher, né, a caçula, eu tinha 17 anos, ia sair de casa para entrar na polícia. E era naquele tempo, a mulher na polícia não era falada, não era divulgado. Essa seria a segunda turma, na verdade. Eu sou da terceira turma de oficiais da Polícia Militar do Paraná. Uhum. E até então não tinha, ainda mais do interior, morava em Assis Chateaubriand, não tinha nem notícia de que isso existia, né? Então foi aquela celeuma. E aí eu me lembro que meu pai disse que, como não tinha muita perspectiva, eu tinha que estudar. E que realmente eu tinha que ir para ir. E aí eu fui para Curitiba para fazer. Fiz o último ano no Colégio da Polícia Militar e, na sequência, eu fiz concurso para PM. No primeiro dia, foi normal. No segundo dia, a Polícia Militar alterou ilegalmente o horário do concurso. Eu liguei para casa. Mas já começou com desafio, Começou. Né? Aí eu liguei para casa da minha mãe. Naquela época eu fui no orelhão, fiz a ligação e perguntei para ela: mãe, e aí agora? Né? E o que eu faço? Porque ficou no mesmo horário.
Aí ela diz, tenta medicina, porque eu estava tentando medicina e tentando polícia militar. Pode ver que as duas coisas eu entendi que eu ia ajudar de alguma forma as pessoas. Servir as pessoas. Essa era a minha intenção, servir as pessoas de alguma forma. Aí ela falou para eu tentar medicina. Eu tentei na Federal, saí do interior, colégio público. Claro que eu não passei, né? No ano seguinte, eu tentei ir para a polícia. Fizeram a mesma coisa, alteraram o horário de novo. Só que dessa vez eu não liguei para minha mãe. Eu escolhi a polícia. E passei, fui aprovada, era 490 candidatos para 2 vagas. Eu fui aprovada. Tiveram que fazer uma segunda chamada depois para pegar preencher a segunda vaga, que não foi preenchida. E aí começou a história. Fui para academia, 3 anos, regime de internato. Eu fui a primeira turma que foi feita em pé de igualdade, ou seja, não tinha turma separada para as mulheres. Então, nós fazíamos junto com o masculino. A única coisa que nós tínhamos separado era o alojamento, ou seja, nosso alojamento tinha uma porta a mais, né? Que a gente ficava num canto e um banheiro próprio nosso, diferente dos homens. Mas o resto a gente fazia aula junto, maniabilidade, exercício físico, tudo junto com o masculino. Não tinha uma adaptabilidade ainda, né? Não, que era algo muito novo. Não. As 2 primeiras turmas eram separadas. Elas faziam aula separadas do masculino. A minha turma já era junto. Não era separado. Era a mesma condição. A única coisa é o exercício físico, que tinha um limite para o homem e tinha um limite para a mulher, né? Quantitativo. O restante era igual. E aí, fizemos academia, terminamos a academia. Naquela época, nós só tínhamos uma oficial capitão, uma primeiro-tenente e uma segundo-tenente. Era uma companhia só feminina e não tinha perspectiva de crescimento, não tinha perspectiva de promoção. E aí, quando eu entrei na academia, que eu vi aquilo, que eu comecei a entender o sistema, porque você sai do interior, né? Você não tem muita noção. E que eu comecei a entender exatamente o que significava aquela companhia, que não tinha perspectiva de promoção, não tinha perspectiva de carreira, eu decidi que eu ia abrir caminho. Que eu ia abrir caminho na Polícia Militar e que tornaria mais fácil para aquelas que viriam atrás de mim. Essa foi uma decisão que eu tomei no 2º ano. Você entendeu o seu propósito. Que eu entendi que se não abrisse caminho, não teria possibilidade, eu não teria carreira, na verdade, na Polícia Militar. Sim. Né? E aí, eu comecei. Então, na academia, a minha vida profissional, eu comecei na academia. Eu comecei fazendo o melhor, dando o melhor de mim em tudo na academia. Então, tudo era voluntário para trabalhar, eu era voluntária. Se era para fazer alguma coisa, eu era voluntária. Então, sempre fui me destacando na condição de mulher e profissional. Fui me destacando dentro da própria academia. Muito ativa, sempre servindo, né? Isso é fundamental. E me tornando uma referência para os próprios comandantes, né? Porque eles sempre falavam, não, esse é sangue bom, é gente boa, né? Era assim que eles falavam, né? A respeito daqueles que se destacavam. Não é sangue bom, né? Então, eles sempre diziam isso. E como eu vim de uma família que era homens e eu gostava de atletismo, eu sempre participava com esse meu irmão, que me levou para a academia, de atletismo, que ele gostava, então eu corria bem. Então, eu era o pelotão de frente, eu corria junto com o masculino, porque eu tinha um bom condicionamento físico. Diferente dos piás de apartamento. E isso gerou isso gerou uma certa rixa dos meninos que tinham dificuldade para correr, que tinham dificuldade para subir árvore, que tinham dificuldade de fazer os comandos crawl, travessias em corda. Então, eles tinham dificuldade. Daí começaram a fazer bullying comigo, na verdade. O Trump disse que não vai ter mais ninguém gordo lá no exército. Falou mesmo. Mas, na verdade, naquela época, na academia é difícil ter o pessoal gordo, né? Mas tinha o pessoal que tinha dificuldade. Acho que ele estava se referindo ao povo que fica no escritório. Não, que quando você entra, às vezes alguns relaxam e se deixam engordar. Para de fazer atividade física, para de se cuidar. E, por exemplo, na polícia é obrigatório você estar em condição de atender ocorrência. Condição física. Você tem que estar intelectual, emocional e fisicamente apto para atender ocorrência. É uma profissão que exige bastante. Exige bastante. Eu acredito que principalmente da mulher, né? Da mulher, porque você tem que dar conta, né? Então, você tem que saber lutar, você tem que saber dar uma chave de braço, porque você tem um condicionamento, você tem uma condição física um pouco inferior à do homem. E é independente se a pessoa é um homem ou uma mulher. Você tem que estar em condição de pular um muro, de subir uma árvore, né? Você tem que estar em força física para pular um muro. Se você não tem força física nos braços e tal, você não consegue pular muro, né? Porque você tem que impulsionar todo o peso no braço, sustentar todo o teu corpo no braço
espaço para você pular o muro, né? Então você precisa ter esse condicionamento físico obrigatório. Então a mulher tem que ter esse cuidado e ela tem que saber lutar, porque se ela não sabe dar uma chave de braço adequada, ela não vai conseguir dominar uma pessoa, né? Ela precisa dominar, ela precisa imobilizar, ela precisa algemar, então ela precisa ter um condicionamento físico adequado e saber fazer os movimentos adequadamente, para que você possa realmente fazer imobilização. Então isso é uma exigência, e não adianta você dizer que no mano a mano você vai dominar um homem se você não tiver técnica. Você né? ganha pela técnica, pela inteligência. Então por isso que você tem que dominar as técnicas, mais do que o próprio homem, você precisa dominar. Porque pela força física só, você provavelmente não vai dominar um homem, né? Se ele tiver a mesma condição que você, talvez você consiga, mas se ele for maior que você, tiver mais condição física do que você, mais força física, você não vai dominar. Por isso, dominar a técnica é importante. Você sentia, então, que você tinha que fazer além daquilo que lhe era cobrado? Tipo, tinha que se destacar de alguma forma? Na verdade, eu entendia que eu tinha que me destacar. E se eu queria abrir caminho, eu tinha que provar que a mulher, ela era capaz de fazer. Isso ficou muito claro para mim na época da academia, que eu tinha que demonstrar que a mulher era capaz de fazer qualquer atividade na Polícia Militar. Simone, você tem bastante participação na área pública, né? E aí, qual você vê assim, a importância de ter mulheres, por exemplo, na PM, né? Em frente a essas áreas da segurança, por exemplo? Faz total diferença, porque a mulher, ela tem um olhar diferente, uma sensibilidade diferente, e a mulher, ela é mais da metade da população. Então, para ter igualdade nas decisões, nos resultados, nós precisamos ter mais mulheres à frente. E dito isso, Coronel, eu gostaria de saber como foi ser a primeira mulher comandante na PM, como foi o olhar, como foi essa recepção, como foi esse acolhimento, né, por ter essa responsabilidade de ter sido a primeira mulher a comandar a PM. Eu disse para vocês que a minha vida profissional começou na academia. Ela não começou depois que eu me formei. Né? Ela começou na academia. Então, eu comecei a me destacar na academia. E durante, ao longo de toda a minha carreira, tudo que eu fazia, eu me especializava. Eu estudava, eu me aprimorava para fazer bem feito. Então, eu nunca fiz nada pela metade. Eu sempre estudei muito. Quando chegou no final de carreira, muita gente tinha expectativa de que naturalmente eu seria comandante-geral. Pelo meu histórico, por tudo que eu já tinha feito na corporação. Eu era referência em vários aspectos na corporação, para vários comandantes de unidades que muitas vezes mandavam fazer contato com Maringá, né, das funções que eu estava para esclarecer algumas coisas, para treinar pessoal, para uma série de coisas. Então, eu acabei sendo referência em várias coisas dentro da corporação. Então, quando eu fui indicada, então, pela governadora Cida Borghetti, a primeira mulher a assumir o comando da Polícia Militar, ela não causou espanto, muito pelo contrário, ela já era esperada pelo meu próprio histórico, pela minha trajetória profissional. Eu tinha construído essa possibilidade de ser comandante-geral. Não foi um de repente. Não foi de repente. Construiu a sua história. Eu construí começando na academia, na minha própria formação. Eu entendi que eu ia abrir caminho. Então, ao longo da minha vida, eu fui colocando, eu demonstrei que eu era capaz. Eu comandei futebol. Eu fui para operações de reintegração de terra, coisa que mulher nunca tinha ido, né? Eu fui para uma série de situações. Pioneira em várias áreas. Comandei futebol. Aí depois eu fui colocando, escolhendo as mulheres a dedo que tinha perfil. Coloquei como motorista de viatura, coloquei como motociclista. Aí eu fui a única mulher do interior e a primeira mulher também a chefiar a seção de inteligência, ou seja, fazer trabalho a paisanos, fazer aquele tipo de investigação. Fui a primeira também, levei mulheres com perfil e fui construindo isso. E no final eu coloquei mulher no Rotan e mulher na Choque, em Maringá. Então eu fui abrindo caminho e demonstrando que a mulher tinha capacidade para fazer igual o homem faz. E você viu que essas mulheres começaram a acompanhar esse seu legado? Eu escolhia, conversava com elas, explicava qual era o objetivo e elas aceitavam. E eu dizia, não me decepcione, porque você não vai decepcionar a minha pessoa, você vai decepcionar a possibilidade de outras mulheres exercer essa atividade. Então, era um grande peso, né? Tanto nas minhas costas que eu carreguei durante toda a minha história. Porque daí eu vou cobrar você, né? Isso, como também coloquei nas costas de algumas que eu sabia que podia suportar.
E isso realmente abre caminhos, né? Abre caminho. E foi assim que foi abrindo. Então, quando eu fui colocando, eu fui exercendo, fazendo as atividades, comandando, e abrindo espaço, e o pessoal vendo que não tinha problema, que eu tinha a mesma capacidade de decisão que qualquer outro homem, né, e fazia as coisas muito bem feito, eles não tinham outra opção a não ser reconhecer que a mulher tinha capacidade de fazer. E, na verdade, eu creio que eu consegui, ao longo da minha história, deixar esse caminho aberto. Tanto é que eu comandei batalhão como major, que geralmente a função é de tenente-coronel. Eu comandei comando regional como tenente-coronel, que a função é de coronel full, né? Eu fui a primeira mulher a ser o chefe de Estado-Maior da Polícia Militar. Meu Deus. Fui a primeira mulher a responder pelo subcomando da Polícia Militar do Paraná. E fui a primeira mulher a comandar a Polícia Militar do Paraná até o momento. Né? Então, esse legado foi demonstrando o quê? Que as pessoas, as mulheres, têm capacidade para fazer. Que não há restrição naquilo que nós podemos fazer. Depende muito do perfil da mulher. O que ela quer? E eu também não abri mão de ser mãe. Porque uma coisa que eu queria muito era ser mãe. E não abrir mão. Porque eu entendi que eu não preciso abrir mão de ser mãe para eu ser uma profissional bem-sucedida. Eu preciso ter um suporte de pessoas que me ajudam a dar uma criação, a dar o que a criança precisa, né? De forma que eu não fique ausente. E ter tempo de qualidade para ela. Ou seja, o tempo que eu tinha, eu procurava dar um tempo de qualidade para ela. Não era quantidade de tempo, mas qualidade. Então, eu sempre cozinhei, sempre que foi possível. Estava ali por inteiro. Presente, cozinhando, fazendo o papel de mulher, fazendo o papel de mãe. E até hoje eu faço isso, né? Cozinho, faço esse papel, organizo as coisas, vejo o que ela necessita, embora hoje ela já tem 23 anos, já é advogada. Eu só tenho uma filha. Uma filha, porque o marido... só dá trabalho. Meu marido, na verdade, eu queria mais filhos, né? Mas o meu marido que não quis, ele ficou traumatizado. Mas é bacana que você conseguiu mostrar que é possível fazer de tudo e bem feito. Você não precisa abrir mão da maternidade para você ser uma profissional qualificada. E você é um grande exemplo disso. Não é necessário. Claro, você vai se dedicar mais, você vai se cansar mais. Agora, a pergunta é: até que ponto você está disposta a levar todas as coisas? Porque aí eu fui esposa, eu fui mãe, aí a dona de casa tem que cuidar da casa, fazer compra, ver comida, ver empregada, né? O diarista, ver a pessoa que vai ajudar a cuidar da minha filha. Às vezes o meu marido ajudava. Você tem que coordenar tudo. Então você tem várias jornadas de trabalho. O pessoal fala: a mulher tem 2 jornadas. Não. A mulher tem 5, 4, 5, 6 jornadas de trabalho. Essa é a realidade. Eu ia dormir 1 da manhã e levantava 6 da manhã para poder dar conta de tudo aquilo que eu fazia. Então, houve cansaço. Hoje eu tenho fibromialgia, que era muito estresse, muito trabalho, pouco descanso. Existem consequências, né? Mas eu não abri mão de nada. Eu não abri mão de ser profissional, não abri mão de ser esposa, nem abri mão de ser mãe. Também nem de ser filha, porque nos últimos anos quem cuidou da minha mãe, apesar de eu estar na chefia do Estado-Maior, depois na época na chefia do Estado-Maior e sendo chefe de segurança da Cida Borghetti, eu estava com a minha mãe em casa doente, cuidando dela também. Então eu não deixei de exercer os vários papéis que uma mulher precisa exercer na sua vida. Agora, me cansei mais? Sim. Tive menos tempo para mim? Sim. Tive menos, mas não me arrependo. Mas vale a pena pelo legado. Eu acho que vale a pena. Eu acho que ser mãe é algo maravilhoso. Você tem uma família bem estruturada. Claro que eu tive minhas dificuldades no casamento e muitas dificuldades. Hoje, os últimos anos, eu acho que eu vivo os melhores anos de casamento da minha vida. Né? Também porque eu tô mais madura, ele também tá mais maduro. Nós passamos por muitas dificuldades. Então, vivemos o melhor tempo do casamento nos últimos anos, né? Mas eu acho que tudo valeu a pena. E se eu tivesse que voltar e tomar as decisões, eu tomaria as mesmas decisões. Agora, claro, se eu pudesse voltar com a mente de hoje, tomaria as mesmas decisões com mais sabedoria, né? Algumas coisas com mais sabedoria. Mas teria tomado as mesmas decisões de ser profissional, de ser mãe, de ser esposa. É importante, eu acho, que a gente olhar pra nossa história, né? E sentir que realmente, assim, construiu algo que valeu a pena. Valeu a pena. Que teve as dificuldades, que teve os momentos difíceis, né? Mas que quando você olha pra trás, você fala: olha, eu errei, mas o que eu fiz com esse erro, né? Eu reconstruí, acertei. Recomecei e deu certo, né? E isso eu acho que é a maior inspiração aí pra
para quem tá nos assistindo neste momento. Agora, outra coisa que eu queria falar é assim, que muitas vezes, em vários aspectos, faltam profissionais mulheres. E não falta porque elas não são competentes. Às vezes faltam mulheres porque elas não têm a disposição de ir muito mais além do que é exigido de uma mãe, de uma profissional. Ou seja, a profissional, para se destacar, ela não tem como bater ponto. Ela não tem como fazer expediente, né? Ela tem que ir muito além para ela se destacar, para as pessoas conseguirem visualizar e saber que ela tem competência e convidá-la para exercer determinadas funções, né? Perfeito, ela tem que estar sempre provando, né? Que ela é capaz de concluir aquela tarefa. É. Ela tem que estar em destaque. E para você estar em destaque, batendo ponto você não consegue. Só fazendo o básico do básico. A mulher nunca vai se destacar, porque eles nunca vão olhar, não, ela faz bem feito, mas ela faz só no horário de expediente. Né? Eu não posso contar com ela além, porque daí ela, eu tenho que buscar meu filho, eu tenho que isso, tenho aquilo. Então, se você quer se destacar e exercer outras profissões, você tem que ter alguém que te ajude a buscar o teu filho quando você não pode, né? A suprir algumas demandas que você não consegue. A rede de apoio tem que ser firme, né? Tem que ser uma rede de apoio, e essa rede de apoio é importante para você conseguir se destacar. E, gente, assim, eu tenho memórias, né? Eu falo que eu cresci engatinhando no meio dos fios de microfone. Porque meus pais, quantas vezes não precisaram me levar pro trabalho, né? Que eu acompanhasse, né? Minha mãe ficava lá no cantinho e ali torcendo para que eu não desse um grito, um choro, uma birra no meio do programa, que eu tinha que fazer silêncio, né? Mas, assim, ver os meus pais trabalhando também construiu a mulher que eu sou hoje. Então, não pense assim, né? Não sinta essa culpa, que eu acho que é o que a mulher carrega, né? Ai, meu Deus, tive que trazer minha filha pro trabalho, tive que trazer meu filho pro trabalho para acompanhar, né? Só que ali você também tá construindo o caráter dele, né? E agora você entendeu porque que essa mulher foi parar na onde ela está hoje, né, Simone? É isso que eu ia falar. Essa mulher incrível, a Coronel, ela continua servindo, só que agora numa missão nova, que é como coordenadora do PROCON de Maringá. Coronel, conta para nós como que essa nova fase está sendo e como que ela está se conectando também ao seu propósito de vida. Bom, o meu propósito sempre foi servir. Então, eu estou servindo, mas só que de uma outra forma. Então, dia 1º, nós assumimos o PROCON, a convite do Silvio Barros, o prefeito. E vendo as necessidades das pessoas, quais são os problemas que surgem, as reclamações, as dificuldades no PROCON, eu resolvi que tinha que ensinar as pessoas. Então, ensinar o quê? Defesa do consumidor, quais são os seus direitos, mas também precisava ensinar as pessoas economia financeira. Muitas pessoas desconhecem como administrar o que você ganha. Como fazer uma administração dos recursos da família? Não sabe fazer um planejamento orçamentário, não sabe fazer uma proposta, ele não sabe o valor, né, o custo dos juros, que os juros é dívida, que quando você paga juros, é um dinheiro que está indo pelo ralo, que às vezes não é necessário, que você pode juntar, que você pode comprar mais barato. Se você tem dinheiro à vista, você pode negociar e conseguir descontos. Esse valor do desconto você pode poupar ou pode fazer investimentos para as emergências, manter uma reserva para emergências. A maioria dos brasileiros desconhece a necessidade de você fazer uma reserva, ou seja, investimento ou reserva para emergências, né? E outra, comprar, como adquirir as coisas? Ter uma consciência, né, um consumo consciente. As pessoas desperdiçam muito. O brasileiro é o 4º país que mais desperdiça alimentos no mundo. Meu Deus. No mundo. Essa eu não sabia. O quarto país que mais desperdiça no mundo. E tem uma estatística que foi feita no Rio Grande do Sul, que 80% do que nós compramos, 80% nós descartamos em 2 semanas. 80% do que nós adquirimos, nós descartamos em 2 semanas. Significa que nós compramos coisas que são desnecessárias e que são descartáveis. Então, nós temos que mudar o conceito, comprar coisas que são mais duradouras, para que a gente possa comprar menos e manter mais isso e preservar a natureza. Então, nós começamos a escrever, e aí nós escrevemos a primeira cartilha para criança, né? Sobre o direito do consumidor.
Colocamos sobre sustentabilidade ambiental, como é que ele economiza dentro da sustentabilidade, economia de água, economia de energia, de reaproveitamento de alimentos, de roupa, de livros, troca, venda, né, reciclagem. E nós estamos trabalhando tudo isso, economia financeira. Fiz até cardápio, nós fizemos até sugestão de cardápio, nossa, né, que legal. para as crianças, né? Então, nessa semana, né, do Dia das Crianças, né, que a gente teve aí semana passada a comemoração do Dia das Crianças, né, mas a gente comemora o mês inteiro, né? Com certeza. Lá em casa tem a semana até do saco cheio que eles fazem, né? Que não vai pra aula e fica tudo em casa, deixando as mães de saco cheio. Quando eu era criança, não tinha isso. Não tinha essa história de saco cheio, não. Eu tô dando graças a Deus que a minha tá com 15, né? Aí ela tá brava porque na época dela não tinha cabelo maluco. E aí agora ela queria cabelo maluco. Essa onda é nova. Eu também desconheço. A minha filha foi, eu lembro que uma vez tivemos que arrumar lá o cabelo maluco, mas na minha época não tinha nem saco cheio, nem cabelo maluco. Cabelo maluco, meia maluca, mochila maluca. Eu falei assim, graças a Deus que eu não peguei essa época, senão quem tava maluco era eu. E aí eu vi que você... Então você acha que você sentiu assim, quando você foi pro Procon, você percebeu que muito das queixas que chegam, porque o Procon... O que ele é, né? Explica pra gente aí, você, Simone, que já é dessa área aí do direito, aí, o que é o Procon e o que ele oferece pra sociedade? O Procon é um órgão público, certo? Que ele está lá para ficar em defesa do consumidor, para atender aquele consumidor que teve algum problema, né? Então, ele serve para dar esse auxílio conforme o Código de Defesa do Consumidor. Mas, com certeza, a Coronel pode explicar detalhadamente para nós, né? Como que acontece esse atendimento, como vocês ajudam as pessoas que chegam lá, que precisam dessa ajuda. Eu mesma já procurei o Procon, independente de ser advogada, já procurei o Procon diversas vezes e sempre foi um canal maravilhoso de atendimento. Não tenho o que reclamar do atendimento do Procon. E aí uma coisa que eu percebi, assim, acho que você chegou lá e aí você viu que muito daqueles problemas chegavam porque as pessoas não tinham conhecimento. Exatamente. Assina contrato sem saber o que assinou. Sem fazer leituras. Sem entender o que está assinando, sem fazer uma compreensão clara. Acredita muito no que o vendedor ou o fornecedor está falando, né? E o que falta um pouco no brasileiro é a malícia de saber que muitas vezes o vendedor, ele ganha comissão. E para ele, o importante é que você assine para ele ganhar. Ele não está preocupado se vai se prejudicar. Claro que nós temos pessoas que são honestas, né? Vendedores honestos. Nós não estamos colocando aqui tudo no mesmo nível. Mas existem aqueles que são desonestos. E as pessoas, principalmente os idosos, eles confiam muito, achando que por eles serem idosos, as pessoas não vão prejudicá-los. E aí é que são prejudicados. Quem mais procura hoje o Procon aqui, por exemplo? Os idosos. Os idosos. Os 50 mais. 50 mais, vamos dizer assim, que é a nossa maior clientela. E eles caem... Normalmente, qual é a demanda? Golpes. Muitos golpes, tem dificuldade, assinam coisas sem ler, ou não fizeram, não entenderam o que falaram para eles e o pessoal alega que eles assinaram e a gente pede os contratos, eles não são apresentados, então fazem cobrança, por exemplo, INSS, outras cobranças de cartão, empréstimos consignados, cartão de crédito consignado, sem que o idoso tenha entendido ou tenha contratado de fato esses valores. Juros abusivos, cláusulas abusivas, por quê? Porque eles têm pouco conhecimento e não entendem direito. E as pessoas não deixam eles lerem os contratos ou levar... Porque assim, você tem o direito de levar uma minuta do contrato. Não um contrato assinado, mas a minuta, a prévia daquele contrato, para que alguém possa ler para você e te orientar corretamente. Se tem alguma cláusula abusiva, alguma coisa que vai te prejudicar, e eles não deixam você tirar. É só você tentar fazer um contrato com a operadora para ver se você consegue levar para casa. E vários outros aí dessas financeiras, né, que também fazem, que diz que vai negociar suas dívidas, também não deixa você levar as minutas de contrato. E eu já tenho dito para as pessoas, vocês têm que dar a minuta de contrato, é direito da pessoa levar a minuta de contrato. E aí o Procon, ele auxilia de que sentido? O consumidor nisso, por exemplo, se ele leva um contrato para nós vamos dizer o que está abusivo. Recentemente eu fiz lá uma explanação sobre a abusividade de um contrato de compra e venda de imóvel, né? A imobiliária estava vendendo, só que assim, para ela era do jeito. Pro comprador,
era completamente diferente, ou seja, a vantagem, só ela tinha vantagem, o comprador só tinha desvantagem. E aí eu fui indicando o porquê que estava e como que deveria ser a cláusula, né? Aí depois eles mandaram um outro contrato, adequando aquilo que nós tínhamos indicado. Então, fazemos a ligação, fazemos contato. Se eles alegam que, por exemplo, teve algumas situações que ligaram para os idosos 20 segundos e disse que o idoso fez um contrato. Como que você consegue ler um contrato em 20 segundos? Se uma pessoa... Assim, você consegue ler um contrato inteiro em 20 segundos? Ela é advogada, é impossível. Agora, imagina o idoso que muitas vezes está sem óculos, recebe ligação, aí manda ele clicar nos links, ele clica no link lá, porque a pessoa está dizendo que é bom para ele clica e ele nem sabe o que ele está lendo. Então, a gente conseguiu comprovar em algumas coisas que era 20 segundos, que era impossível a pessoa ter feito aquele contrato de forma consciente. Então, o PROCON, ele tá para defender o consumidor nessas relações, para restabelecer o equilíbrio entre fornecedor e consumidor. Então, nós restabelecemos o equilíbrio. Nós não prejudicamos nem o fornecedor e nem o consumidor. Então, se o consumidor estiver errado, nós vamos dizer que ele está errado. Mas se ele estiver correto, nós vamos dizer para o fornecedor que ele está errado e quais são os direitos que ele tem que atender do consumidor. E aí isso também já quebra, né, um pouco da pessoa ter que ir para a parte jurídica, né, Simone? E é muito bacana que vocês prestam esse serviço, porque é importante que as pessoas saibam que ele exista, porque antes delas terem um prejuízo maior, elas podem procurar, podem tirar as dúvidas, podem ler o contrato junto. Então é muito bacana ter esse tipo de serviço para a população, que a população saiba que ela pode procurar o PROCON e pode tirar as dúvidas, e com certeza vai ter esse respaldo legal de vocês antes que vire algo judicial muito pior, que dê muito mais trabalho para resolver, que tenha muito custo. mais tempo, custo. Então é muito bacana. Para vocês terem uma ideia, hoje mesmo, ontem eu abri meu e-mail e vi lá um boleto. Daí eu falei, um boleto de uma representante que a gente compra produto, o valor, a tudo data certinho. tudo certinho. Daí eu falei, nossa, e daí tava falando assim, olha, esse boleto é com R$25 a menos, porque veio o imposto colocado errado no boleto antigo, então desconsidera o boleto antigo. Aí eu falei, vou ler o código, né, do boleto pra ver se sai o valor e como que sai. Saiu o valor do desconto, só que da hora que eu vi o beneficiário, não era a loja que eu costumo pagar. Na hora já acendi um alerta. Golpe na certa. Enviei um e-mail para eles e falei, provavelmente está acontecendo um golpe, aviso os clientes para eles não caírem, porque é muito fácil cair. Então, quando a gente pensa em pessoas idosas, o idoso, ele talvez não vai ler que não tá o beneficiário certo, ele vai acreditar que aquilo é... Porque como que a pessoa tem todos os seus dados, o valor, a data do vencimento... E a maioria dos idosos, eles não têm muita habilidade com a internet, né? Com celulares, etc. Então, ele tem dificuldade de manusear e ver. E o que nós temos observado? Que as famílias não ajudam o idoso. É verdade. A maioria, infelizmente, né? A maioria dos familiares de idoso não os auxilia, não ajuda, não explica, não vai lá fazer as conferências. Não tem paciência, né? Não tem paciência. Agora eu vou falar uma coisa, eu não sou idosa, mas eu caí nesse golpe, Simone. Eu paguei a fatura da Sanepar. E a fatura caiu, era uma fatura errada, era um site de golpe, entendeu? Eu digitei meus dados lá e tal, e caí nesse golpe aí. E perdi, né, esse valor ali. Mas foi por pouco que eu não caí, tá? Então eu não tô idosa, mas eu também caí. É que você tem que ver muitos detalhes, porque vem muito parecido. E o idoso, ele não vai conseguir identificar isso, né? Por isso que a maioria das vítimas de golpes acaba sendo idosos, porque eles não veem, eles não conseguem ver essa diferença, tem dificuldade. E você acha que também aí faltou um pouco de ensino, de educação desde a infância? Desde a infância. Porque é a geração que tá pegando agora, né? Então, por isso, acho que um pouco você pensou nesse projeto da gente sanar a raiz do problema. Da criança, talvez. porque assim, por exemplo, nós também estamos com um núcleo de superendividamento dentro do PROCON. Ou seja, nós estamos orientando os superendividados como fazer compras, né? Como pesquisar, como fazer cardápio, como economizar. E para que sobre recursos, para que ele possa fazer propostas, para que nós possamos ajudá-lo a fazer propostas para fazer os pagamentos e limpar o nome dele, né? Então,
se ele fosse orientado desde criança, ele não estaria endividado ou super endividado. É verdade. Então, qual que é o meu objetivo? Trabalhar na raiz, né? Trabalhar com a criança, que a mente está mais limpa, maior probabilidade de aprender hoje, mas nós não desistimos do adulto, tá? Porque nós também escrevemos a revista pro adulto também, ainda há esperança. Ensinando também direito consumidor, direito consumidor, planejamento orçamentário, lista de compra, como fazer várias orientações em vários segmentos para ele economizar, compra consciente, não comprar por impulso. Por exemplo, a primeira pergunta que ele tem que fazer: eu realmente necessito disso? Porque há uma diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que eu preciso para sobreviver. Desejo é aquilo que eu gostaria de ter, é o supérfluo, né? Ou o conforto. Então, eu preciso realmente disso? Se a resposta for não, vira as costas e desiste. Não vá comprar, porque você realmente vai jogar dinheiro fora. Você pode gastar esse dinheiro em outra coisa que de fato você precisa. Ou você pode guardar para uma emergência. Por exemplo, em Maringá, temos vendaval, queda de árvore. Quantas vezes descobre casa e as pessoas entram em dívida para poder cobrir, para poder não tem dinheiro de emergência e tem que cobrir a casa. Porque como é que vai ficar morando sem cobertura a casa? Né? E vários outros fatores, remédios que o filho fica doente e que o SUS não fornece. E ele não tem que fazer empréstimo para comprar remédio. Então, você tem que ter uma reserva técnica, que é no mínimo 20% do salário líquido, né? Do teu salário líquido. E fazer essa planilha. A planilha é extremamente importante, que a gente já colocou aqui, inclusive para criança, a planilha de orçamento, tá? Tá na página 32 e 33. Dá aqui, pro Paulinho dar um zoom? Planilha orçamentária, página 32 e 33. E, inclusive, essa planilha e a revista tá no site do Procon. Você pode entrar e pode baixar ela em PDF, no caso a cartilha, e pode baixar a planilha e usar a planilha. Ela permite que você faça o uso dela, inclusive fazendo a soma automática para você. Olha, eu já até me comprometo aqui a trazer a Lília, uma financeira, que ela é especialista em ensinar criança e adolescente na parte de finanças, sabe? A gente trazer mais desse conteúdo aqui. Com certeza, importantíssimo. E conta pra gente, Coronel, como que é levar isso pras crianças? Como que elas recebem? Como vocês ensinam? Aonde vocês vão levar isso e mostrar? Olha, nós estamos trabalhando com crianças do 5º e 6º ano do ensino, do 5º ano do ensino fundamental, né? E 6º anos. A receptividade tem sido muito boa. Eles dão exemplos de coisas erradas que a família faz. E aí a gente diz o que é correto fazer. Ó, né? O papai e a mamãe mesmo, né? E eles falam, eles entregam tudo. E aí a gente diz para eles o que fazer, como fazer, de forma bem lúdica, usando o dia a dia deles, né? Fazendo referência. Você quer fazer faculdade? Você pode ser o que você quiser na tua vida, desde que você faça um planejamento de vida. E aí a gente dá aí eu acrescento um planejamento de vida, um exemplo de planejamento de vida para eles, para fazer faculdade, né? Para as coisas pessoal, profissional, então vários aspectos da vida deles, né? E a gente tem ensinado, eu e o meu assessor, o Jair, nós já fomos em 44 escolas. Vocês estão indo nas escolas, escolas. Fora assim, todo mundo que estiver assistindo o programa pode entrar no site do Procon e baixar tanto a revista do adulto quanto da criança. Quanto o planejamento financeiro à parte para ele fazer o planejamento, se ele quiser. Mas fora isso... Pode nos convidar para ir dar palestra. Se ele quer, pode nos convidar. Ó, a gente tá numa rede bem grande aqui, né? A rede Cinturão Verde. Eu acredito que educação financeira, consumo com consciência, né? Que todo esse tema que nós estamos trazendo aqui, né? E se a gente abordar isso para nossas crianças, né? Para os jovens na escola, eu acho que é fundamental. Aí pode convidar, então, a Coronel... para estar indo, leva esse material, né? A gente leva o material e ministramos o conteúdo dele. Conteúdo, ensino. E trazendo exemplos do cotidiano, para ficar mais fácil, principalmente para as crianças entenderem. Temos dado aula para idosos também. Nós tivemos a oportunidade de ir no EJA, né? E ministrar para os adultos, né? Os adultos que a maioria eram idosos, que estavam aprendendo a ler e escrever. Aí a gente ensinou em outra dinâmica, porque eles ainda não sabem ler e escrever, mas demos o material, ensinamos de uma outra forma, né? Uma dinâmica um pouco diferenciada. E foi muito interessante, porque daí eles trazem uma bagagem e aí eles começam a entender algumas coisas erradas que eles fizeram, né? Ou que ainda fazem. Tem umas dicas, assim, básicas, né? Que você poderia
poderia dar pra gente ali já, pra quem tá assistindo aqui o programa, já começar a aplicar aqui, pra gente ter uma ideia, mais ou menos? Não, primeiro, você tem que anotar, você tem que ter o planejamento orçamentário. O que é isso? É o planejamento da tua família. Quanto que a tua família ganha? Quanto que entra líquido? E anotar tudo que sai, até uma bala. Até uma bala. Não tem essa história que eu compro e não anoto. Você tem que anotar tudo. Chega no final do dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, fazer a somatória e ir descontando. Verificando quanto que tá sobrando. Anota aí, dá pra anotar no celular hoje em dia. Dá. Tem aplicativos que ajudam. E você No pode WhatsApp. baixar o planejamento orçamentário no teu celular e ir fazendo nele mesmo. Outra coisa, você precisa saber que você tem que destinar até 50% para as despesas fixas. São aquelas que todos os meses você tem. Né? Que não... E aí as despesas variáveis. Viu? Tem que gastar só 50% Até, das despesas. até. Não quer dizer que seja 50%. Até 50%. Não né? é 100%, viu? 30%, até 30% nas despesas variáveis, que é supermercados, é transporte, é comer fora, é um lazer, alguma coisa, até 30%. E 20%, aí esse é 20% de reserva ou investimento para as emergências. Aí como que você pode fazer? Por exemplo, o Procon divulga todo mês valor de cesta básica, itens por itens, os itens principais, todos os itens e gás de cozinha. O preço. O preço. Dá uma então variação. você pode comprar nos lugares que está mais barato o gás de cozinha. Ah, Olha, essas que informações também tem no Tá site. lá no site do Procon. Você pode pegar no mercado, por exemplo, nos mercados, os dois que estão com a cesta básica mais barata. Quais são os itens deles mais baratos? Você pode ir em 2 mercados que você vai conseguir comprar a sua cesta mais barata do que a mais barata que está lá. Se você for no mercado na terça e quarta, comprar frutas, verduras e legumes, de acordo com o teu cardápio que você estabeleceu, e carne nas sextas-feiras, você vai economizar 40% em gastos mensal. Só aprendi com meu marido. Só por aí. Só com isso, você vai economizar 40% na sua despesa Meu Deus. mensal de alimentação. Aí, se você desligar os aparelhos, tirar de tomada, né? É claro que só você não vai tirar a geladeira, né? Porque o restante freezer. Isso é algo que a gente esquece mesmo, O restante né? você tem que tirar tudo, ou deixar offline os acessórios e tirar tudo da tomada. Isso vai economizar. Entrou, acendeu luz, saiu, apaga. Né? Ar-condicionado, só quando necessário. Se possível, use o ventilador. Não use a geladeira como varal. Né? Daí você coloca lá atrás, aí gasta mais energia. Não Quem fica nunca abrindo. já tira a primeira pedra. Abrir a geladeira não é televisão. Tem gente que abre e fica lá na frente olhando. Não é televisão. Quanto mais você abre a geladeira, mais ela precisa de energia para resfriar, né? E o banho tem que ser rápido. Lava a mão, escova dente, se molha, fecha a torneira. aberta, Ó, 5 minutos que você deixa a torneira aberta, são 12 litros de água. Meu Deus. 12 litros de água. Aí você deixa o chuveiro aberto, o tempo inteiro que você tá tomando banho, é água mais energia. Né? Aí a gente depois Então, fica com o E governo. como a gente tá tão no automático, a gente acaba não percebendo esses detalhes que fazem toda a diferença no final do mês. Exatamente. E isso é educação, né? E faz Por isso que é importante até essa o cartilha. meu assessor, ele fez o teste pra saber. Ele falou: não, Cornélia, não é possível que isso aconteça. E ele fez o teste. Ela falou: não é realmente que o negócio funciona? Fica o desafio aí, pessoal. Funciona. Tentem fazer o teste em casa por um mês e ver essa diferença, né, no final do mês, a conta. É muito bacana. E Fica fazer a o dica. cardápio, comprar só o que você precisa. E, por exemplo, ó, você vai compra frutas, verduras e legumes de estação, que são mais baratos, são mais frescos e são mais baratos. E não vai né? no mercado com fome. Não vai no mercado com pelo fome. amor de Porque Deus. se você for no mercado com fome, você compra tudo quanto é guloseima. Verdade. Coisa que você vai gastar um monte, né? Então faz um lanchinho, come um pãozinho, um cafezinho antes de ir pro mercado. Evite levar a criança sempre que possível, sempre que possível. Ou então já deixa bem claro o que a criança vai poder levar, né? Você tem que Conversa educar antes, teu né? filho. Isso. Então você Sim. tem que sentar e conversar com o teu filho para que você não compre mais do que você pode comprar ou necessita comprar. Porque Verdade. o dinheiro que você guarda, você pode bancar a faculdade dele, você pode comprar um carro melhor, você pode fazer a viagem, você pode juntar para adiantar prestações da casa própria, que você pode pagar de trás para frente, tem direito a desconto, né? Dos juros, E não vai deixar né? de viver, deixar de desperdiçar. Desperdiçar. Né? Eu Um falo consumo assim, consciente. não é ser avarento, Aham. é simplesmente gastar naquilo que é importante. Por exemplo, ó, eu confesso aqui que teve uma época em que eu percebi que tava desperdiçando muita comida na minha casa.
Eu né? reaproveito E toda na verdade, a alimentação. não fui eu que percebi, foi meu esposo que percebeu e se incomodou. Ele falou: ó, a gente tá jogando muita comida fora, o que tá acontecendo? E aí eu fui atrás de dicas pra, por exemplo, o que eu faço pra conservar mais tempo um alface? Entendeu? O que eu faço pra conservar mais tempo um legume, né? Que pra mim, o que mais estragavam era as verduras. Que a gente quer comer verdura, né? Mas aí, chega na hora, a gente vai deixando, amanhã eu faço, fica com preguiça. É que se você chegar, se você já lavar, colocar guardanapo em cima, faz toda a tampar no pote, exatamente. ele dura quase uma semana praticamente, foi né? várias- Principalmente alface, agrião, alface ele amarela dura uma muito semana, outra rápido, coisa couve amarela muito rápido, então você tem que comer, são os primeiros que devem ser Todos consumidos. os legumes, verdade. você pode fazer uma técnica, que daí eu fui procurar pra aprender, pra parar de desperdiçar, que chama branqueamento. O choque térmico. Que é um choque térmico que você coloca na água quente e na água fria, né? Você põe ele primeiro na água fervendo quente. e depois joga na água gelada. Joga na água gelada e aí você congela esses legumes em potinhos, em saquinhos de ziplock, né? E aí congela pra semana, pro mês, se ele não perde os nutrientes. Ele conserva os nutrientes devido a esse processo que é feito nele antes. Então, com isso daí eu consegui parar com o desperdício, sabe? E aí isso economizou no meu bolso, mas isso Com também certeza. trouxe muito mais, né? Tipo, educação mesmo pra minha casa, pra minha família. Porque você vai comer melhor, né? Porque você vai aproveitar, vai comer melhor, não vai desperdiçar. E outra, o resto de alimentos, por exemplo, sobrou uma abóbora cozida, sobrou, você não vai fazer? Congela. Depois você usa pra fazer sopa, você usa, né, pra acrescentar, pra fazer sopas, né? Sobrou lá um pouquinho, um frango, congela o frango, põe a datinha lá, congela. Depois você vai pegando e você faz um bolo, você faz um bolo salgado, faz uma torta, você pode fazer sopas. Então, em casa, assim, porque eu cozinho desde os 5 anos de idade. Então, eu aproveito muito a alimentação. Eu gosto. Sabe o frango que você compra, o frango assado? Que hoje é sábado, você vai comprar lá no domingo, que você compra o frango assado. Depois que você come, a maioria das pessoas gosta de comer a coxa, a sobrecoxa, as asinhas e o peito sobra, né? Porque é mais seco, né? Mais seco. Gente, no dia seguinte eu desfio todo aquele peito e faço uma torta. Exatamente, é isso que eu tô falando. Porque Usando você pode fazer a 100%. torta, você pode daí fazer sopa. Você pode fazer, por exemplo, na minha casa, gosto muito de sopa. Então, vai sobrando poucas coisas, eu vou congelando, daí a pouco eu já tenho uma quantidade suficiente, daí eu faço a sopa, né? Daí acrescenta coisas novas, legumes novos, né? E você faz a sopa. Aí, viu, pessoal? Então, Anotem essas dicas, é importantíssimo pra eu evitar o pretendo fazer desperdício. eu já comecei a escrever alguma coisa sobre receitas fáceis e rápidas de legal, fazer. que legal, né? que Já legal. comecei a já fazer as minhas anotações, né? De receitas baratas e fáceis de fazer. Barata no sentido de que não vai muitos ingredientes caros, né? Porque existe. Você pode fazer, por exemplo, o requeijão. Se você fizer o requeijão em casa, você vai gastar metade do verdade. valor. Para 400 gramas do requeijão cremoso, por exemplo. E fica uma delícia E mais igual, né? saudável. Porque o Iogurte que eu natural faço, eu já faço em casa. Porque o que eu faço, por exemplo, eu não coloco amido no meu requeijão. Ai, vai Ele passar não essa vai receita aí, eu já quero. Ele não vai amido. E dá pra semana na geladeira, se você fez, né? 400 gramas, você pode ficar na semana na geladeira. Então, tem algumas coisas que você pode fazer, que você gasta metade do valor e ele acaba sendo mais saudável, porque você sabe o ingrediente que você colocou, tá ali na geladeira, você sabe a higiene que você fez, né? Você tem conhecimento do que você tá fazendo, né? Às vezes sobra, por exemplo, tomates. Faço molho em casa, molho de tomate em Esse casa. não tem E você tempo. pode congelar. Você congela o molho de tomate já bem mais pré-pronto, saudável. mais saudável, né? Sem corantes, sem conservantes. E você congela. Usa aqueles potes de sorvete. São excelentes para congelar, que não Verdade. pega gosto nem cheiro, né? Excelente. Na época que eu guardava, meu marido falava, mas pra que você quer isso? Eu falava, porque não pega gosto e não pega cheiro. Outra coisa, feijão. Quer economizar? Cozinha o feijão, 1 quilo de feijão naquela panela grande de pressão. Aí você congela em potes de margarina e de manteiga, que também não pega cheiro e nem sabor. Congela ele sem temperar e tempera na hora. Então ele fica como se fosse fresco, feito na hora. Quando eu faço feijão, eu faço assim também. Na hora. Congelo E em não potinho e vou fazendo fresquinho. E com o não tempo. pega gosto. É verdade, não fica pega uma nada. delícia, parece que saiu fresquinho. Fez na hora. Agora, você né? viu a importância de ter uma mulher, Simone, na frente do Procon, por exemplo? Como ela pensa muito além, né? E
em tudo, né? Em todos os detalhes. Isso que é magnífico. Né, ela já identificou que, tipo, muito dos problemas que acontecem foi a falta de conhecimento de muitas coisas, né? E justamente o que vai lá é a briga pelo dinheiro, né? Dinheiro. Perdi dinheiro, me roubaram dinheiro. Não. Mas às vezes você tá perdendo dinheiro dentro de casa. Dentro de casa. Né? Com desperdício, com consumo exagerado, né? E tantas outras coisas. É verdade. E começar na base, que é ensinando as crianças, com certeza vai fazer toda a diferença na vida delas e da família, porque elas levam o recado pro pai e pra mãe. E, Coronel, como que foi ver esse reconhecimento desse projeto? Olha, nós inscrevemos o projeto no prêmio Gestor Público Paranaense. E aí eu escrevi, mas assim, né, foram inscritos vários projetos, acho que foram 150 projetos, né, que foram inscritos no Paraná todo. Daí eu falei assim, vamos inscrever. Escrevi no último dia, porque fiquei sabendo no último dia, tínhamos 3 projetos, nós conseguimos escrever só um, porque não deu tempo. Nós fomos avisados, já era à noite, e encerrou meia-noite, então você tinha que fazer toda a descrição do projeto, né. A gente tinha ele em mente, daí escrevemos, caiu, conseguimos pôr só o projeto da criança, né, esse aqui, que é educação, né, consumo consciente na infância, foi o nome que nós demos, né, para o projeto. E aí, quando eu fui sabatinada, eles perguntaram por quê, perguntou se eu tinha material escrito, o que eu pretendia fazer, como é que eu pretendia transmitir isso. Eu expliquei que nós já estávamos dando palestras nas escolas, que a gente pretendia atingir todas as crianças do 5º ano do ensino fundamental, que eu tinha escrito o material, aí eu mostrei o material, eles pediram para eu enviar o material para eles em PDF, daí eu enviei o material, mandei o relatório daquilo que a gente já tinha dado de aula na época e o retorno que nós tínhamos tido. E acabamos sendo premiados, né? Uau, daí, legal. Maringá teve 2 prêmios, esse e um da Secretaria da Fazenda, que reduziu o ITBI, né? Que levava 40 dias para análise, para 5 dias, né? E nós, com esse aqui, nós já demos aula para quase 3 mil crianças e nós vamos atingir 3.600 crianças. Que legal. E estamos dando aula para adultos e para idosos também, com outro material, com outra revista. 3.600 crianças são 3.600 famílias impactadas. Gente, porque tem uma coisa, que quando minha filha fala, mãe, eu tô vendo o que você tá fazendo. Não tem como. É igual quando eles aprendem, criança aprende algumas coisas sobre o trânsito. E daí ela vê o pai e mãe dirigindo e cobra e briga. É a mesma Eu acho que é a mesma linha, né? E temos pedido para eles levarem o material para os pais, conversarem com os pais. E aí eu tenho desafiado as crianças a começarem a ser bom em matemática. Ou seja, ajudar a fazer o planejamento orçamentário da família. Que bacana. Pedindo ajuda e fazendo um trato para eles tentarem economizar e fazer um trato com os pais, né? Se sobrar, se a gente conseguir economizar água, energia e os produtos, o que sobrar, se coloca na poupança para nós, para a gente poder já estar pensando na faculdade no futuro. Então, nós temos lançado esse objetivo, esse propósito aí, ó, né? Esse propósito para as crianças, para conversarem com as famílias. Em escola particular também, se for convidada, dá para levar o projeto? Sim, dá para levar. Que legal, que aqui você já foi em 44 escolas. Foram 43 municipais e uma estadual. Que legal. Então fica esse convite aí pra vocês, né? Qual que é o contato pra você estar passando? Ele pode ligar no 151, daí o pessoal é uma ligação direta que é mais fácil, ou 32938150, que é do Procon, ou por o e-mail do Procon. Pode pedir, dizer o colégio, deixar o contato que nós retornamos e agendamos com ele. Outra coisa que nós fazemos lá no Procon é a questão das pessoas idosas que têm dificuldade de locomoção ou acamados, que têm reclamações para fazer. Eles podem ligar nesses mesmos telefones, no mesmo e-mail, agenda conosco que nós vamos até a casa dele para fazer o atendimento. Nós fazemos o atendimento domiciliar. Atendimento domiciliar para tem bastante pedido. Tem pedidos. Não tem muito pedido. Nós temos às vezes falta de conhecimento. Mas nós temos avisado. Você tem dificuldade, você tem medo de cair no ônibus, né? Porque o idoso tem dificuldade para subir no ônibus, movimentação, né? Às vezes tem que usar bengala e aqueles acamados. Se você tem um problema, ligue, nós vamos até você e vamos atender. E nós temos feito nós fizemos aí até o mês passado 13 atendimentos. Gente, essa daqui é a nossa caixa unbox do programa Unindo Propósito. E eu vou mostrar ela um pouquinho pra vocês. Por quê? Porque além da gente presentear a nossa convidada, né, que está aqui hoje, você que está assistindo também vai poder ganhar, tá? Uma caixa como essa, que vem, com uma caneca do Unindo Propósito, vem um versículo bíblico.
aqui. Vem a garrafinha, né, de água e vem também uma necessaire aqui, tá? Então, você que tá aí, como que você vai fazer? Você que tá assistindo esse programa, né, pelo YouTube, você segue o nosso canal, @TV Unindo Propósito. E aí, lá você vai compartilhar também. Nós vamos ver quem tá seguindo, quem compartilhou, né, comenta, curta. E aí, nós vamos sortear, vou fazer uma live ao vivo, vou falar pra vocês no nosso Instagram, tudo certinho, pra dizer quem foi que ganhou. Mas essa de hoje é um presente especial pra nossa convidada, tá? Muito obrigada. Essa caixa ela vem cheia de propósito. E ela tem, inclusive, os versículos bíblicos. Se você quiser pegar aí a garrafinha e ler o que está escrito pra gente. Nossa. Eu te conhecia só de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Essa frase, essa palavra é forte, Isso, né? é forte. O que significa para você? Para mim significa que muitas vezes, embora sejamos cristãos, a gente não tem intimidade com Deus. Nós não conhecemos a palavra do Senhor. E pior, nós não vivenciamos a palavra de Deus. Uhum. E aí, às vezes, quando acontece um fator na nossa vida e Deus se manifesta de uma forma tão poderosa, você fala, nossa, eu não conhecia esse Deus. Já ouvi falar desses milagres, ouvi falar das intervenções de Deus na vida das pessoas, mas eu nunca tinha experimentado isso. Uhum. Então, significa que nós precisamos conhecer a palavra, viver a palavra e procurar ter intimidade com esse Deus, porque é um Deus que fala conosco. Uau. E é um Deus que nos orienta. Que lindo, Que né? lindo mesmo. Pra ter que convidar ela mais vezes. Verdade. E a semana tem mais um presente pra você. Isso mesmo. Nossa! Bom, Coronel, como nós sabemos que você tem uma carreira admirável, que vai continuar mudando e transformando vidas, ainda tem muitos propósitos a ser atingidos. Esse livro, eu ganhei alguns de um grande amigo meu, chama Gustavo Taiti. É um livro infantil, porque como teve o Dia das Crianças, ele falou, vou te doar alguns para você doar para algumas crianças. Eu acabei doando para algumas crianças lá da cidade de Sarandi. Eu também quero te presentear. E se você não tiver uma filha muito pequena, pode presentear alguém também. É um livro muito bacana, super didático e traz uma literatura maravilhosa para a criançada. Não sou criança, mas eu vou ler antes de doar, tá? Eu também sou dessas. Sabe por quê? Às vezes, dá um pra mim. Como eu sou pastora, às vezes nós damos aulas para criança, às vezes eu dou aula para criança na igreja, né? Então eu acho interessante ler, e eu vou mantê-lo na igreja, para poder ler para as crianças, lindo, embora, perfeito. né? E fazer uma adaptação, às vezes, com a palavra, né? Mas, Perfeito, muito obrigada, vai ser extremamente útil. Muito obrigada. E também quem tá assistindo esse programa e curtir, seguir a nossa página lá no canal no YouTube, né? TV Unindo Propósito, também vai ganhar um livro desse, quem ganhar a Caixa Unbox. Lembrando, gente, que a TV, ela alcança aí muitos municípios, né? Aqui na região, né? Umuarama, Cianorte, né? Vários lugares. Então, se você ganhou e você é de outra cidade, nós vamos enviar para você. Perfeitamente. Fica A Rede tranquilo. Cinturão Verde, abraçando aí, abrangendo muitas cidades, e será enviado para quem estiver participando direitinho. É isso mesmo, gente. E outra coisa que eu queria pedir antes, né, da gente finalizar esse programa, é para você deixar um recado para as mulheres, né, que estão nos assistindo. Deixa um recado para elas. Olha, eu diria para as mulheres assim que qualquer mulher, toda e qualquer mulher, ela pode ser o que ela quiser ser. Do que depende disso? Dela mesma. Do seu próprio empenho, do seu esforço, da determinação, de você fazer um planejamento de vida, onde você quer alcançar, o que você vai renunciar, porque o planejamento de vida, ele prevê quais são as renúncias, porque ninguém chega a algum lugar sem renunciar a algumas coisas. Nós precisamos fazer renúncias, precisamos saber qual é o conhecimento que precisamos adquirir, qual a habilidade e qual a atitude. A atitude, elas são as iniciativas, né? Eu preciso conhecer teoria. A habilidade, eu preciso conseguir colocar essa teoria na prática. E tem que ter a vontade de efetivamente realizar isso. Então, faça um planejamento de vida. E não importa a sua idade. Falar para você, eu fiz teologia aos 57 anos. Né? Eu terminei teologia em 2 campanhas, tá? Com 2 campanhas em andamento. Então, nós podemos
não há limitação para nosso cérebro, para nossa inteligência. Nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas capazes, e o que nós não podemos é deixar que o homem determine o que nós seremos. Ou o meu pai ou minha mãe, não importa, sou eu que sou a senhora do meu destino abaixo de Deus. Uau, porque é o perfeito. Senhor, porque assim, ó, os planos, o homem estabelece os planos, mas os desígnios são de Deus. Por isso que nós precisamos fazer nosso planejamento, nos esforçarmos e apresentarmos esse planejamento a Deus. Porque se Deus validar, ninguém consegue impedir, desde que eu tenha disposição para fazer. Nossa, uau! lindo! Fechou com chave de ouro Parabéns! em o nosso primeiro episódio, né, Simone? Verdade. E assim, foi uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigada pelas palavras. E com certeza a gente vai te convidar novamente. Ficar muito Esperamos feliz que em aceite o retornar. convite. Não, com certeza, ficarei muito feliz, fico honrada de estar aqui nesse primeiro programa, né, de estar... Chama o pessoal para fazer aula de violão lá na igreja, né, que você falou? Eu sou pastora da Missão Cristã em Link, lá no Requião, e nós temos aula de violão gratuita, né, para crianças e adolescentes a partir de 10 anos, né, por causa do tamanho do violão, na igreja aos domingos. Então, se você precisar, se você tiver interesse, você pode fazer contato comigo, né? E nós aí te damos o endereço certinho, que é lá na Rua Antônio Erundino Pinhata, 420. Então, domingo às 10 da manhã nós estamos lá e você pode fazer contato conosco. Nós temos o violão lá para prática, né? Nós adquirimos os violões, então nós temos lá para prática. A criança vai precisar só para praticar em casa, né? Então lá não precisa levar violão, a menos que queira já treinar no seu próprio violão. Aí você diz, não, mas eu sou adulto e gostaria. Tudo bem, pode ir lá também que nós vamos ajustar uma turma para isso. Viu? Não tem desculpa, hein, gente? E é gratuito, só lembrar que é gratuito. Tem oportunidade. Então, Simone, a gente finaliza aqui o nosso primeiro, mas a gente deixa um convite especial para você que está assistindo, porque o nosso próximo programa, né, no sábado que vem na rede Cinturão Verde, vai ser às 7h30, né, até às 8h30, e nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, Simone? É isso mesmo. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre o combate à violência política de gênero. E vai ser, gente, olha, eu vou te falar, vai ser osso duro de roer aqui, hein? 3 mulheres falando sobre esse assunto e nós vamos defender mesmo essa causa, porque tem muito mais. Gente, um grande beijo pra vocês, a gente fica por aqui, mas sábado que vem tem mais, né, Simone? Isso aí. Com o Esperamos Unindo vocês. Propósito. Tchau. Tchau, tchau.